Bom dia a todos, bom dia, muito bom todos aqui presentes, bem como também todos aqueles que acompanham a transmissão das nossas atividades através do YouTube. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa manhã, tecendo um estudo, uma reflexão. Agradeço o convite e a oportunidade. O nosso estudo de hoje, ele tem o objetivo de trazer algumas reflexões para nós, para desmistificar a ideia que carregamos da onisciência espiritual, ou seja, de que os espíritos, pelo simples fato de estarem no mundo espiritual, sabem sobre todas as coisas, são detentores de todo o conhecimento e assim que morrem também se tornam exemplos de moralidade, mesmo que durante a sua vida aqui na Terra ele não tivesse esse tipo de conduta e comportamento. Será que sabem os espíritos sobre todas as coisas? Bom, quando falamos da desencarnação dos espíritos, vale lembrar que todos nós somos espíritos aqui, neste momento da nossa existência, encarnados. Porém, acreditamos sempre que aqueles que já foram para o mundo espiritual possam trazer para nós conhecimentos diversos, revelações. Sim, isso é possível. Mas antes disso, vamos pensar o mundo espiritual. Onde é o mundo espiritual? É lá. Quando eu for para o mundo espiritual, aonde fica o mundo espiritual? Nos esclarecem os espíritos na doutrina espírita que não há local circunscrito no universo, que a representação que muitas tradições religiosas apresentam o céu ou o inferno são alegorias, são simbolismos para facilitar o nosso entendimento. O mundo material e o mundo espiritual são dois mundos que interagem um sobre o outro constantemente, ou seja, o mundo espiritual não é lá, o mundo espiritual também é aqui. Esse mundo que nós não temos a possibilidade de ver, a menos que sejamos médiuns videntes ou clarividentes. Mas mesmo que a gente não possa ver o mundo espiritual, a gente pode sentir a presença, o acompanhamento, a inspiração dos espíritos amigos, porque estes dois mundos são constituídos da mesma matéria-prima, fluido universal. Porém, o mundo material é mais denso, é mais materializado, ao contrário do mundo espiritual, que apesar de ser constituído da mesma matéria, ele é mais sutil, ele é mais leve, digamos assim. Nós precisamos, então, desconstruir essas ideias de entendimento da doutrina espírita, com a doutrina espírita, não somente do local, mas também de conhecimento e, sobretudo, entender os critérios que foram utilizados por Allan Kardec para organizar os ensinamentos trazidos pelos espíritos em uma doutrina sólida, segura e didaticamente organizada para nós. Compreendendo assim, então, com o Espiritismo, de que a gradação do conhecimento no mundo invisível, ele é individual e relativo, conforme as vivências que cada um de nós, como espíritos, experimentamos na vida material. Mas para a gente poder compreender o porquê que ainda carregamos essa ideia de que os espíritos sabem todas as coisas, nós precisamos lançar um olhar no passado. Precisamos fazer uma retrospectiva na história da humanidade e observar que as raízes das diversas culturas, nas diversas civilizações do mundo, de alguma maneira estabelecem um entendimento com um modelo de que a morte não é apenas uma passagem, não é apenas deixarmos de estarmos vivos, mas também eles entendem que a morte é uma ascensão espiritual. Vamos entender melhor isso. Nós somos espíritos, criados por Deus da mesma forma, simples, ignorantes, em igualdade. E através das sucessivas existências nós vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento a cada vida. Nós já experimentamos a vivência em diversas culturas, já falamos diversos idiomas, já fomos adeptos de diversas crenças,
já tivemos a oportunidade de expressar, ou até mesmo hoje, expressarmos a nossa crença, a nossa fé de maneiras diferentes. Por ora de uma maneira mais exterior, por ora de uma maneira mais interior, como o Espiritismo nos apresenta. Por muito tempo, a cada vida, nós acumulamos dentro de nós camadas e mais camadas de ideias, de crenças, de conhecimentos ao longo das encarnações. Nós fomos consolidando esses entendimentos dentro de nós, através das experiências que nós vivenciamos, através do meio na qual nós estávamos inseridos, e também características individuais de cada um, pois cada espírito é único, cada um é um ser único e carrega consigo a sua bagagem. O fruto da crença de que os espíritos sabem tudo pode ser devido a interpretações equivocadas, entendimentos diversos, ou também aquela idealização de que o mundo invisível, à medida que a gente não conheça realmente como ele ocorre, de que a gente lance um olhar de perfeição sobre ele, porque Deus criou todas as coisas, então o reino de Deus é perfeito, e quando eu estiver lá, eu também terei estas mesmas características de Deus. O Espiritismo nos tece reflexões diversas a respeito dessa ideia. A crença na onisciência espiritual, de que o Espírito sabe tudo, ela não tem apenas uma fonte. Como eu disse, cada um vai carregando isso a cada existência. Mas ele pode ser resultado de diferentes tradições religiosas, de necessidades individuais de cada um, bem como heranças culturais. No meio que eu estou inserido, é uma tradição propagar esta ideia, que são transmitidas às gerações, e não há possibilidade, então, de se questionar, porque é uma tradição, então não se questiona, apenas se reproduz essa ideia. E essas percepções e entendimentos têm algumas raízes, que a gente vai poder tecer e percorrer uma trajetória. Pode ser por causa da herança mitológica ou politeísta, acreditarmos nos mitos, como na cultura grega, ou nos diversos deuses através na crença politeísta. Vale lembrar que nas mitologias grega, romana e egípcia, a morte frequentemente era associada a uma apoteose, ou seja, a divinização daquele ser que morreu. Tratavam então assim os mortos como deuses ou como semideuses. E essa herança cultural de divinizar os ancestrais contribui para essa ideia de que eles possam assim ter poderes e conhecimentos ilimitados, similares aos das divindades, por já estarem, digamos assim, mais próximo dos deuses que eles acreditavam. Eles estabeleceriam, então, que a ideia da morte abre os olhos para todas as verdades universais. Que ali eles estariam realmente despidos do corpo físico, que embota, que oprime, que abafa as nossas faculdades espirituais. Ao chegar no mundo espiritual, nós podemos, sim, ter as nossas percepções mais ampliadas. O nosso espírito está mais livre, já não tem um corpo tão materializado. Mas isso não significa que a gente vai saber sobre tudo. Isso não significa que a gente vai ter acesso a todas as nossas vivências desde o surgimento, desde a nossa criação. Aquele tempo, quando um herói ou um governante morria, acreditava-se que ele estaria neste momento habitando o reino dos deuses, herdando também os mesmos atributos dos deuses, como a imortalidade e o conhecimento do destino. E aí essa ideia mitológica e politeísta, ela migrou para o senso comum. Se alguém está no além, se alguém está do lado de lá, deve ter acesso a um computador central do universo com todas as informações necessárias. Observamos a própria função dos oráculos gregos. A sociedade sempre buscou um espírito de saber, um espírito para prever o futuro, para resolver os seus problemas terrenos, e criou-se então assim uma expectativa cultural de que o espírito
pelo simples fato de ser um espírito, que ele é um gênio. A ideia também de que o espírito ao morrer se torna um anjo ou um guia iluminado imediatamente após a morte é um reflexo direto dessa herança mitológica de transformar o que é humano em divino, pelo simples fato dessa mudança de estado, ora encarnado, ora desencarnado. Portanto, a ideia de que morreu sabe tudo é um mito. O Espiritismo vem para desconstruir essa ideia para nós. O conhecimento que levamos para o mundo espiritual continua sendo uma conquista individual de cada um, porque o progresso não dá saltos. A cada existência experimentaremos situações diferentes, ou até muito semelhantes àquelas de uma existência ou existências anteriores, mas nós estaremos diferentes. Nós podemos encarar essas experiências de uma maneira diversa. Pode-se também pensar que os espíritos sabem tudo por um conceito denominado efeito de proximidade com o sagrado. Muitas religiões ensinam que Deus sabe tudo. E nós espíritas também entendemos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E também pelo simples fato de haver este deslocamento, o espírito adquire os atributos de Deus, ou seja, perfeição, imutabilidade, entre tantos outros atributos. Confunde-se o ambiente, ou seja, estar no mundo espiritual, com um atributo individual do ser. Nós somos seres individuais. Nós temos atributos, temos a inteligência, temos a razão. Isso é individual de cada um e nós carregaremos para onde quer que a gente vá. O ambiente que eu estou, ele pode me oferecer oportunidade para que eu perceba coisas, para que eu aprenda algo com isso, a meu benefício, à medida dos meus esforços, à medida da minha vontade. Mas não é simplesmente pelo fato de eu estar inserido neste ambiente que eu já vou absorver e tomar essas todas características como uma conduta individual para mim. É preciso um movimento interno, é preciso querer, é preciso ter vontade. E aí então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, nós vamos com certeza, além do conhecimento e moralidade, nós vamos poder levar também as impressões que vivíamos aqui na Terra, de sentimentos, de prazeres, de alegrias, bem como também de tristezas. Por isso que quando falamos da salvação, a salvação na verdade também não é um local. É nos salvarmos de quê? De nós mesmos, das nossas dificuldades. A salvação é um estado de alma, é um estado de espírito, é um estado de conquista individual, de felicidade ou não. Mas como nós sabemos que a misericórdia de Deus é infinita, e nós teremos sempre oportunidade de fazer diferente, e fomos criados para a felicidade, um dia chegaremos lá. O nosso dia vai chegar. Cada um ao seu tempo, na sua velocidade, chegaremos ao mesmo objetivo. Porque a inteligência, o uso da razão, é um atributo do espírito. E quando mais livremente nós estamos, no caso no mundo espiritual, melhor temos entendimento, mais clareza possuímos sobre aquilo, sobretudo, daquilo que precisamos. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Muitas vezes, o remédio amargo, a dificuldade, ela é a nossa cura, ela é a oportunidade da nossa renovação. Por isso que a gente precisa ter muita consciência daquilo que pedimos ou que queremos, porque não necessariamente aquilo que a gente quer, neste momento, é importante para nós, como espíritos, ou nos fará bem. Mas também existe um outro elemento que faz com que essas ideias sobre os espíritos saberem tudo, é devido ao culto aos ancestrais, que pode alimentar essa ideia em nós. Nas diversas culturas do mundo, sobretudo as culturas orientais, eles têm os antepassados como uma referência, ou seja, de que
Estes espíritos, ao morrerem, se tornam protetores da família. E todas as vezes que precisam de uma orientação, de uma ajuda, recorrem a estes familiares. Então, para um ancestral poder nos ajudar os seus descendentes, ele precisava saber tudo. Então, razão essa deste endeusamento daqueles que já partiram. E essa função social de proteger exige que o espírito, então, fosse dotado de uma visão ilimitada sobre todas as coisas, para que ele possa ser útil àqueles que permaneceram vivos, passando, então, a pertencer a uma categoria divina. Mas, seja em qualquer uma dessas culturas, seja em qualquer uma dessas tradições, o que nós observamos em comum entre elas é que a morte é um portal de poder. Em vez de ser vista como apenas uma continuidade ainda falível, a morte era vista, e muitas vezes ainda é vista, como um descarte das limitações humanas. Ah, a pessoa agora se foi, ela não tem mais problemas. Ela já superou todas as dificuldades que aqui na Terra ela vivenciava. E com o entendimento do Espiritismo, sabemos que não é desta forma. Muitos acreditam que a desencarnação confere automaticamente a sabedoria infinita, mas na realidade, o espírito ele vai reter apenas o conhecimento e a moralidade que ele adquiriu nessa existência, e carregando também de outras vidas. A morte, para nós, é apenas uma mudança de plano, não é um upgrade intelectual ou moral instantâneo. Sabemos que a nossa verdadeira vida não é essa. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Mesmo depois da morte, continuaremos vivos, sob outra perspectiva, a verdadeira, que é a espiritual. Temos alguns pontos que nos ajudam a aprofundar essa relação entre estar morto e a nossa natureza como espírito, como seres individuais. Muitas vezes temos a ilusão do além. O além, o que há no além? O que existe no além? Não sei. Algumas tradições explicam um pouco mais, outras menos. Existe uma tendência natural de projetarmos perfeição naquilo que não conhecemos. Sobretudo, quando estamos nos relacionando com Deus. Sabemos, claro, que Deus é nosso Pai Criador, é misericordioso, é justo e é bom. Então entendemos que quando estivermos, digamos, próximo dele, também teremos estes mesmos atributos. Pode ser também, muitas vezes, o verniz da linguagem que muitos espíritos trazem. Muitos espíritos, ao se comunicarem, utilizam uma linguagem pomposa, formal, solene, que era habitual quando estava em vida, ou também pode assim fazer para tentar enganar. Isso é frequentemente interpretado por nós, ouvintes dessas comunicações, como um sinal de sabedoria, apenas pela forma como é transmitido. Mas aí que está um ponto importante que a doutrina nos alerta. É importante lançarmos um olhar ao fundo, à essência, aquilo que realmente quer dizer a palavra, e não apenas a roupagem que aquela mensagem transmite para nós. Temos também, muitas vezes, ideia disso pela nossa ansiedade, pelo desejo de respostas rápidas e soluções às nossas dificuldades. O ser humano sempre busca, e sempre buscou e vai continuar de alguma forma, buscando mentores, guias que resolvam os seus problemas, se esquecendo que a responsabilidade e o movimento, o trabalho e a ação é nosso. Podemos ter uma inspiração de um guia, de um espírito, mas de quem é o trabalho para conquistar, para superar, para aprender? É nosso. É por isso que muitas vezes dizem, é difícil ser espírita. Por quê? O espiritismo nos traz essa consciência, o espiritismo nos apresenta essa responsabilidade em nós mesmos. E aí, neste momento, nós não podemos terceirizar a resolução das situações. Somos chamados
a esta ação. Portanto, todas as mitologias do mundo reforçaram a imagem do espírito sabedor para validar estruturas religiosas e poder, ação sobre as pessoas no decorrer dos séculos. Ainda haverá um tempo que a humanidade precisará disso, mas com o despertar da consciência, com as revelações, com a própria doutrina espírita, teremos a oportunidade de nos desvencilhar cada vez mais destas ideias. No pensamento mítico, o espírito após a morte não tem esforços nenhum. A natureza divina detém poderes, detém conhecimentos, privilégios. Por outro lado, o espiritismo remove o manto da divindade e coloca o espírito como um ser em constante evolução. A sabedoria, ela não é um presente dado com a morte, mas sim, é uma conquista do trabalho de cada um de nós. Ah, mas trabalho é apenas aquilo que a gente se dedica, o nosso ofício para o nosso sustento, não. Para o espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Não é só aquele na qual nos dedicamos e recebemos monetariamente por algo. A sabedoria não é um presente dado pela morte. Enquanto os deuses do Olimpo, estáticos na sua perfeição ou nos seus vícios, vemos a doutrina espírita, onde o espírito é dinâmico, ele é permanente, progride através do quê? Do seu exclusivo mérito. Cada um segundo as suas obras. E essa transição do pensamento mítico para uma visão mais racional, do mágico e instantâneo, para uma visão mais lógica e proporcional ao esforço de cada um, é trazido pelo espiritismo. Essas culturas divinizavam o homem, enquanto o espiritismo humaniza o espírito. E embora a filosofia grega, com as narrativas fantásticas, e passou por um processo de transição para o uso da razão, há milênios, a aplicação de um rigor mais científico, mais lógico, mais racional, demorou para chegar, mas se iniciou no século XVIII, a era das luzes, século XVIII com o iluminismo. Antes de Allan Kardec, o iluminismo, conhecido como a Era da Razão, já combatia a ideia de intervenções sobrenaturais, mágicas, como a exemplo até os próprios milagres. Nós espíritas entendemos que milagres não existem, existem fenômenos. Acredita-se então em milagres, pois se desconhece as leis que regem este fenômeno. E pelo desconhecimento, podemos dizer, Deus derrogou as suas leis para que aquele acontecimento pudesse ocorrer. Deus criou as leis perfeitas, ele não precisaria romper com elas, modificá-las apenas para demonstrar o seu poder. Pois foi esse movimento intelectual do iluminismo que pavimentou um caminho para que então no século XIX o mundo invisível deixasse de ser visto como mitológico, como maravilhoso, como sobrenatural e passasse a ser estudado de uma forma racional e uma realidade para todos nós. Razão essa que foi considerado o século das luzes devido à clareza do pensamento e da lógica. Mas assim o marco divisor para esta forma de pensamento ocorreu em abril de 1857. Mais precisamente no centro de Paris, em 18 de abril de 1857, quando vinha às mãos da humanidade a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que tange então uma explicação e uma racionalidade quanto à natureza dos espíritos. O mito da onisciência espiritual, do saber infinito dos espíritos, começou a desmoronar. Quando então Allan Kardec aplica um método experimental, científico, para poder organizar toda a doutrina espírita. Através das comunicações mediúnicas, analisou
tudo o que era proveniente dos espíritos, independente do nome que era assinado, independente da forma da redação, das palavras que eram apresentadas, por mais belas que fossem. A doutrina espírita, então, rompe com esse pensamento humano de acreditar que apenas o fato de atravessarmos para outra vida seriam removidas todas as nossas camadas da ignorância. E essa visão racional quebra milênios de tradição, que divinizava os mortos para buscar neles uma segurança que na realidade ele ainda não possuía. Vejam só como depositávamos essa responsabilidade àqueles que já se foram. A doutrina espírita então extingue velhas crenças, afirmando que os espíritos são apenas homens que viveram na terra, homens que não estão mais revestidos, espíritos que não estão mais revestidos de um corpo físico, que cada um vai apresentar um conhecimento relativo às experiências que vivenciou até aquele momento, fruto do seu trabalho, pois nós fomos criados da mesma forma. De que não há seres criados perfeitos e cheios já de qualidades, e que eles não ganham poderes divinos com a morte. Muitas vezes, espíritos pseudo-sábios se manifestam, apresentando o seu conhecimento, que é limitado. Não necessariamente eles fazem isso para enganar, pois muitas vezes é algo que eles acreditam mesmo, acreditam que estão transmitindo. Mas existem também espíritos que se aproveitam dessa crença e usam a linguagem pomposa, a linguagem elaborada, para fingir conhecimento ilimitado. O Espiritismo apresenta para nós uma realidade simples. A morte física é apenas a perda da vestimenta, da roupagem carnal, e o eu intelectual, o eu moral, permanece intacto com tudo aquilo que já adquiriu. Podemos então nos perguntar, se o conhecimento trazido pela doutrina espírita é ditado por tantos espíritos, como então que a gente pode entender que o que eles nos ensinaram foi um conhecimento verdadeiro? Como que a gente pode compreender que nela nós podemos nos apoiar e entender como uma verdade, como um guia para a nossa conduta e vivência? Exatamente pela forma como esses conhecimentos foram observados, coletados, analisados e didaticamente organizados por Allan Kardec. A racionalidade de Kardec, como pedagogo e discípulo de Pestalozzi, fez com que ele não aceitasse respostas dos espíritos como verdades divinas, simplesmente por serem espirituais. Ele percebeu que as respostas que eram oferecidas através das comunicações, desde o início de 1854, em todo aquele seu período de estudo, até o lançamento da obra O Livro dos Espíritos, em 1857, que as respostas das comunicações elas eram contraditórias umas com as outras. Uns sabiam muito, outros sabiam quase nada, bem como outros apenas pareciam saber sobre algo. Kardec, então, faz uso de uma conclusão lógica. Se os espíritos fossem deuses e soubessem sobre todas as coisas, todos diriam as mesmas coisas. A própria razão nos conduz a isso. Como divergiam, então Kardec concluiu racionalmente que eram as almas que viviam durante um período na Terra que traziam consigo aquele conhecimento limitado, mantendo também os seus preconceitos, mantendo a sua inteligência e mantendo a sua limitação da vida terrena. O método científico utilizado por Kardec para analisar essas comunicações, ele foi experimental e racional, focado na observação, focado na comparação de respostas, de dedução, sem ideias pré-concebidas. Vale lembrar que o codificador do Espiritismo ele era considerado um cético. Será que o fato dele ser um cético não foi importante para o desenvolvimento da doutrina? Se ele tivesse uma crença particular, ele não impregnaria entendimentos, interpretações e conceitos próprios dele
na doutrina que não era dele, e sim dos espíritos. E aí, com isso, temos o controle universal do ensino dos espíritos, pela forma como ele reuniu e analisou todas essas respostas. A metodologia que ele utilizou para validar todas essas informações consistia em quê? Submeter as respostas dos espíritos a diferentes médiuns, em diferentes locais, médiuns que não se conheciam através de comunicações em diversas partes do globo, aceitando apenas aquelas informações que possuíam uma concordância comum. Um exemplo, se em 10 comunicações, 8 tivessem uma semelhança de conhecimento, de moralidade, ele poderia entender aquele conhecimento como válido, pois havia uma concordância do ensinamento na maioria das comunicações. Evitava, assim, o fanatismo, utilizando a razão para avaliar se as explicações resolviam todas as dificuldades da questão. E por tantas vezes, Kardec, nesse método, repetia e repetia a mesma pergunta. E os espíritos pacientemente respondiam, como já dissemos, porque ele queria ter esta certeza mesmo de que aquele conhecimento ele era válido. Ele abordava os fenômenos que ofereciam as comunicações com uma postura neutra, agindo mais como um pesquisador positivista do que um idealista. Ele precisava ter esta postura, ele precisava ter este olhar, exatamente para que a doutrina pudesse ser desenvolvida e organizada da forma como foi, livre de outras ideias. As revelações que cada um possa receber, ali então vai ter um caráter individual. Sem cunho de autenticidade, devem ser consideradas opiniões apenas pessoais de um espírito ou de outro. E assim vem a responsabilidade de Kardec, quanto doutrina espírita, de não propagar uma informação que pudesse não ser verdade. O primeiro controle que Kardec utilizou, e nós também de alguma forma podemos utilizar, quando recebemos uma mensagem, é o controle da razão, onde a gente tem que submeter, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos, mesmo que a mensagem seja assinada por Jesus. Kardec refutou diversas mensagens que foram assinadas com o nome Jesus, mas quando ele analisava a mensagem, ele via que não tinha nada de Jesus ali, no sentido de moralidade. Toda teoria em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga a assinatura. E um outro controle importante é exatamente o que já mencionamos, é a concordância no que ensinam os espíritos. Só há uma garantia séria existente para o ensino dos espíritos, a concordância que exista entre as revelações, que sejam feitas de forma espontânea, servindo de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e de diferentes lugares. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões dizem o contrário em outro lugar, a presunção de verdade não pode estar com aquele único, que traz apenas o seu parecer. Ora, para entender que alguém tenha razão absoluta sobre uma informação, sobre um conhecimento, é um engano. Até para a nossa vida atual, trazendo um laboratório para a nossa realidade. É preciso reflexão a respeito disso. Em um artigo da Revista Espírita, de agosto de 1860, cujo título é O Saber dos Espíritos, o Espírito Schenning nos apresenta uma reflexão bastante oportuna. Observamos aqui características particulares deste espírito, onde ele diz: é um erro muito grave nos julgarem infalíveis em nossas respostas. Observamos que ele é um espírito que já tem um certo conhecimento, pois o verdadeiro sábio compreende que ele não sabe todas as coisas, diferente daquele que acha que sabe todas as coisas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver e tudo prever. Isto é um erro.
Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro em uma gaiola, lança-se no espaço os sentidos desta alma, tornando-se mais apurados. Isso é fato. Temos essas percepções mais apuradas. Porém, vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo, nem estar em toda a parte. E aqui ele faz referência a espíritos que se comunicam ao mesmo tempo em locais diferentes. Que diferença, pois, haveria então entre nós e Deus, se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isso é impossível. Nós não somos Deus, nós somos a criação. Podemos alcançar uma perfeição relativa, mas jamais como Deus, pois Deus é eterno. Nós não somos como espíritos eternos, nós somos imortais. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler o pensamento e no coração dos que falam, pois a linguagem dos espíritos é o pensamento. Mas aí se detém a nossa ciência. Não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Bom, através desse processo de análise de comunicações, Allan Kardec observava a vasta diversidade de conhecimentos maiores ou menores, bem como os diversos estados de desenvolvimento moral dos espíritos que se comunicavam. E aí então, para facilitar esse entendimento, ele, como bom professor, criou um quadro que chamamos na doutrina de escala espírita. Vamos imaginar a escala espírita como uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós temos ali os espíritos considerados imperfeitos. E os espíritos não são imperfeitos, eles estão imperfeitos. Esses espíritos ainda impregnados da materialidade são os espíritos da terceira ordem. À medida que evoluímos, alcançamos uma ordem superior, a segunda ordem, que é dos espíritos bons, os espíritos superiores. Não quer dizer também que sabemos sobre todas as coisas, mas já avançamos um passo a mais na jornada evolutiva até alcançar o topo da pirâmide, como espíritos puros, espíritos que já alcançaram o seu grau máximo de saber e moralidade. Será que nós temos um exemplo na doutrina espírita para apresentar sobre um espírito puro que já esteve aqui na Terra? O mais perfeito que já esteve aqui na Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus. Será que um dia seremos como Jesus? Espiritualmente? Sim. Vai demorar um pouco, pois Jesus foi um espírito criado há muito tempo antes que nós. Mas Jesus também percorreu todas as trajetórias, ele foi criado exatamente como nós, e nós chegaremos lá também um dia. Os próprios espíritos nos ensinam que pertencem a diferentes categorias, e que cada um deles é convidado, cada um de nós aqui é convidado a percorrer essa trajetória. Como que nós somos convidados? Através da reencarnação, através da vida material, que encontraremos todas as oportunidades para o nosso aprendizado, para que a gente possa aprender um pouco mais, para que a gente possa se despojar das nossas dificuldades, desses vícios, dessas ideias, desses preconceitos que, como falamos no início, carregamos a cada existência camadas e mais camadas. É preciso que, com o conhecimento da doutrina espírita, com a ação no bem, essa força adesiva que existe dessas ideias em nós comecem a se desprender pouco a pouco. E essa classificação que Kardec nos coloca da escala espírita não é absoluta, não é algo engessado. Vamos imaginar um arco-íris. A transição entre uma cor e outra, ela não tem uma linha definida. Nós vamos promovendo essa transformação espiritual como espírito no mesmo sentido das nuances de cores que apresentam um arco-íris para nós. Entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, nós, há os que têm muito conhecimento e os que têm menos conhecimento. E que nenhum de nós pode se dizer detentor da verdade absoluta. É apenas uma perspectiva nossa, dentro da nossa realidade, dentro da nossa trajetória
evolutiva. Toda a classificação desses espíritos feita por Kardec exigia um método, exigia uma análise, exigia um conhecimento aprofundado do assunto. Ora, se no mundo dos espíritos os que possuem limitados conhecimentos são como os ignorantes, os de pouco conhecimento deste mundo, eles também são inaptos a fornecer informações. Muitas vezes aquilo que o espírito viu, ele interpretou de uma maneira no mundo espiritual, mas não quer dizer que seja aquilo. Por essa razão que a universalidade do ensino dos espíritos na doutrina espírita apresenta a própria autoridade da doutrina. A autoridade da doutrina está nela mesma, pela forma como ela foi estruturada. E aí então, com o auxílio desse quadro que Kardec nos apresenta, fica fácil a gente determinar ali a ordem, se é um espírito mais imperfeito, se é um espírito de maior sabedoria. Na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, o espírito Erasto nos apresenta uma orientação também muito importante quando tratamos desse tema. Ele diz: na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos velhos provérbios. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo trabalho da razão e da lógica, e rejeitai com firmeza o que a razão e o bom senso reprovarem. Pois é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única mentira, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, podeis edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje uma verdade, porque não foi demonstrada segurança, não foi demonstrada clareza e razão, mais tarde, no futuro, haverá um fato brutal que trará novamente essa informação, e aí então poderemos ter certeza de que essa verdade que foi rejeitada pela segurança, pela preocupação, pelo cuidado, ela vai vir à tona novamente. Naturalmente, Erasto, ele é um espírito que possui grandes conhecimentos até este momento, mas ele também não sabe sobre todas as coisas. Ele ainda não é um espírito puro como Jesus. E se assim aplicamos essa didática que ele nos orienta nos seus ensinamentos, isso nos dá uma segurança. Porque se um próprio espírito de sabedoria diz que precisamos ter esse cuidado, para nós já é uma referência. Nesse sentido, então, entendemos que cada espírito possui a sua bagagem de conhecimento, de moralidade, ou que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo se refere à nossa verdadeira propriedade, através de outra orientação trazida pelo Espírito Pascal na cidade de Genebra em 1860. Ele diz que o homem só possui a plena propriedade daquilo que lhe é possível levar deste mundo, do que nós encontramos ao chegar e do que deixamos ao partir, nós experimentamos, aproveitamos, gozamos apenas enquanto estamos aqui. Do que é então que nós possuímos? O que realmente a gente possui na nossa existência? Nada do que é do uso do corpo, mas sim tudo aquilo que é do uso da alma. A nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas virtudes. Nessa existência, o Ronaldo teve a oportunidade de se tornar uma pessoa um pouco mais paciente, de se tornar uma pessoa um pouco mais tolerante. Eu levarei comigo para o mundo espiritual. Isso é algo que ninguém pode nos tirar, esse conhecimento adquirido, essa moralidade adquirida. Pois tudo isso vai ser para nós muito mais útil, onde quer que estejamos. Depende de cada um de nós sermos mais rico ao partir do que chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará na nossa posição futura mais ou menos feliz. Quando alguém vai para um país distante, carrega a sua bagagem. Fazemos uma bagagem cheia de coisas, muitas delas
que nem utilizamos durante essa viagem. Não nos preocupamos com o que ali vai ser útil ou não. Nós levamos. Será que eu vou precisar? Vou levar de qualquer forma. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionarmos de tudo o que lá nos possa servir. Que a cada dia nessa nossa existência possamos assim nos desvencilhar dessas coisas que não nos serão úteis. As ideias difíceis, os preconceitos, as dificuldades, elas não vão ser úteis para nós na vida espiritual. Ao viajante que chega em um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, poucos recursos. Tem ali uma instalação um pouco menos agradável. E aquele que não tem nada para pagar? Vai dormir ao relento. Então é uma reflexão para nós. Como estamos conduzindo a nossa vida? Como estamos buscando conhecimento? Como estamos olhando para dentro de nós? Como estamos promovendo um alinhamento conosco mesmo daquilo que é importante para nós? Naturalmente, estamos inseridos no mundo, estamos inseridos na sociedade, estamos inseridos no nosso núcleo familiar. Mas o que nós estamos buscando? A evolução é só minha, não é do outro. Eu não posso evoluir pelo outro, como o outro também não pode evoluir por mim. Desta forma, pensamos que aquela expressão muito comumente usada por nós é: espírito é gente. Espírito somos nós. Se aqui eu sou uma pessoa preconceituosa, ou tenho ideias difíceis, levarei isso para o mundo espiritual. Eu não vou me despir de todas essas características. Apresentando então todas essas reflexões, e já caminhando para o encerramento do nosso estudo de hoje, com o advento da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, o WhatsApp, nós temos a possibilidade muitas vezes de receber ou de pesquisar uma quantidade enorme de mensagens. Recebemos de familiares, de amigos, compartilhamos também. E muitas mensagens dessas que se denominam espirituais. Nomes conhecidos, pessoas que tiveram no movimento espírita ou não, uma relevância, que desempenharam um papel importante na humanidade. Muitas vezes esses conteúdos tocam sim o nosso coração. A gente fica mais tranquilo, mais calmo, mas à medida que a gente compartilha uma comunicação dessa, uma mensagem, um conteúdo desse, junto com ele está a responsabilidade. Quantas vezes nós lançamos um olhar atento a esses conteúdos, de buscar analisar exatamente, submeter a uma análise, fala, nossa, mas será que é isso mesmo que essa mensagem está nos apresentando? Naturalmente, nós não sairemos com a escala espírita a todo instante nas mãos para ver, olha, esta mensagem é de tal espírito, de tal ordem, de tal classe. Mas a gente precisa estar atento, não somente à forma, não somente à linguagem, não somente à redação, mas sim lançar um olhar para a essência, para o fundo dessa mensagem, do conteúdo moral. Muitas vezes nos agrada aquela mensagem, faz sintonia com algo que estamos pensando ou sentindo naquele momento. A emoção ela é importante, mas nós temos a razão, a inteligência, um atributo do espírito. Podemos assim, então, como que eu posso identificar se uma mensagem ela é de uma natureza boa ou não? Quando a gente lê a mensagem, qual é o sentimento que ele nos apresenta, que ele desperta em nós? Paz? Tranquilidade? Consolação? Nos motiva ao bom ânimo, à perseverança? Estimula a nossa fé raciocinada, com reflexão, com entendimento? Este é um ponto importante, que pode indicar que a gente pode compartilhar essa mensagem com quem a gente queira, seja ela espiritual ou não. Ainda por conta dessa ideia dos espíritos saberem tudo, nós agregamos um certo valor àquela mensagem que é espiritual. Mas temos tantas outras que não são espirituais, que são transmitidas por inspirações dos bons espíritos, ou que alguém escreve ali pelas suas próprias ideias, pelo seu próprio arcabouço intelectual. Esse é um sinal importante. Mas agora, se essa mensagem
traz para nós um certo incômodo, um alarde, um desespero, uma incerteza, sinaliza para nós cuidado. Sabemos que os bons espíritos não estimulam esses sentimentos em nós. Eles não preveem catástrofes, não fazem uso de linguagem difícil, não usam linguagem elaborada, são objetivos, não estabelecem datas ou acontecimentos para a humanidade. Os bons espíritos falam muito em pouco, com simplicidade. E por quê? Para que seja acessível a todos, até mesmo aquele que não é letrado. E que possamos estar então atentos a estes sinais. Que a gente, através de todos esses conteúdos, de todas essas comunicações, busquemos nos espíritos não a solução para os nossos problemas terrenos, que exigem um esforço próprio nosso, mas que busquemos neles o exemplo de moralidade, para que ao chegarmos do outro lado, que não é lá, é aqui também, este mundo mais sutil, possamos então estar um pouco melhores do que hoje. Com o conhecimento e estudo continuado da doutrina espírita, nós temos então a oportunidade de nos renovar nessas ideias que trazemos há tanto tempo em cada existência. Ideias que valorizam o sobrenatural, o maravilhoso, o inexplicável. E pouco a pouco, assim, vamos nos apartando desse pensamento mítico para abraçar o pensamento lógico e racional que a doutrina dos espíritos se apresenta a nós. Que possamos levar nos nossos corações essas reflexões, essa motivação, e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Um excelente domingo a todos e muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.